Lean. O que é o tal do Lean? O Lean é o pai de todos os métodos ágeis. Pai, vô, chame como quiser, tá? Mas é a origem de tudo, nasceu no pensamento Lean. E da onde nasceu esse pensamento Lean, Denison? Lá no Japão pós-guerra, né? Depois que teve a Segunda Guerra Mundial, a gente estava até no grupo da Mindmaster essa semana, a gente estava brincando, né, sobre essa história, a gente estava falando, pô, cara, os Estados Unidos foram lá no Japão, jogaram as duas bombas lá em Hiroshima, Nagasaki, estragou tudo, né? Acabou com o Japão, acabou com a economia, o Japão acabou com tudo. E aí parece que eles ficaram meio que com dó do Japão, né? E falaram, não, vamos ajudar esse país aí a se reerguer agora. E aí mandou alguns especialistas em gestão lá, um deles, né? E hoje esse cara é o guru dos japoneses, é o William Deming, né? E ele foi lá, ensinou o tal do PDCA, você já deve ter ouvido falar dessa sigla, PDCA, né? Que é Plan, Do, Check, Act. Ensinou isso lá e começou a criar essa escola da gestão da qualidade, gestão, novas formas de fazer gestão lá no Japão pós-guerra. Então ajudou a fazer o Japão se reestruturar. E eles começaram a criar um novo jeito de fazer gestão, né? Um novo jeito de criar produtos, de testar produtos, de fazer gestão de pessoas. O Japão começou a fazer um negócio diferente e estourou. O Japão, no período pós-Segunda Guerra Mundial, até anos 80, anos 90, o Japão saiu de um país devastado para uma superpotência mundial, né? Superpotência liderando tecnologias do mundo inteiro. Até hoje, né? Tem muita tecnologia lá que os japoneses criam que, cara, não tem em nenhum outro lugar do mundo. Por que eu estou falando isso? Porque esse pensamento, essa cultura do Lean nasceu dessas empresas japonesas desse período pós-guerra, tá? E o Lean, a cultura do Lean, né, do eliminação de desperdícios, processos enxutos, buscando melhoria contínua, ao mesmo tempo em que você busca equilíbrio com o respeito pelas pessoas, com o crescimento das pessoas. No Lean, você não trata as pessoas como recursos humanos, como as empresas tradicionais faziam, né? Trata as pessoas como pessoas, que querem desafios, que querem propósito, que querem fazer parte de algo maior. Cara, tudo isso que hoje a gente tem novos movimentos, né? Tem Management 3.0, tem vários movimentos novos, mas se você pegar a base, de onde saiu esse pensamento? Saiu do Lean, começou lá no Lean, tá? Então, o Lean, se você entender da filosofia Lean, entender o que é uma cultura Lean, por isso que eu falo que essa é a base, tá? É o mínimo que você precisa aprender, porque com isso você aprende Kanban, você aprende Scrum, você vai entender tudo. O resto das outras coisas vai ser muito mais fácil, tá? Então, primeira coisa que eu recomendo é entender de Lean, tá? Esse não é um método ágil, tá? Mas eu coloco ele dentro da gestão ágil, porque ele é o pai de todos os métodos ágeis, né? Então, começa com Lean, tá? Na gestão ágil. Segundo, aí já não tem ligação direta com o Lean, mas com certeza tem uma inspiração no modo de... como é que eu falo? De experimentação, né? De começar pequeno, de fazer várias iterações de testes, de coletar feedback, de ter um trabalho colaborativo e autonomia. Esse próximo método que eu vou falar tem tudo isso, tá? E certamente tem uma inspiração aí no movimento que o Lean causou. Que é do que eu estou falando? Estou falando do Design Thinking. Design Thinking é um método para gerar inovações que nasceu, talvez um dos bebês aqui dos que eu vou falar, né, dos mais novos, mas mesmo assim não quer dizer que é tão novo. Também tem aí, eu acho que a idade do Scrum, mais ou menos. Na mesma época que o Jeff Sutherland estava lá criando o Scrum, né, os conceitos do que seria o Scrum, eu acho que até um pouco antes, uns 5, 10 anos antes, uns 5 ou 10 anos mais velho que o Scrum. O pessoal da Ideal já estava lá, gerando projetos de inovação. Inclusive, um dos primeiros clientes da Ideal foi a Apple, lá nos anos 80. Né? Eles que criaram o primeiro mouse de computador, o conceito de como é o mouse hoje em dia, foi criado por essa consultoria da Ideal, que fez a consultoria para a Apple, né? E criou esse projeto para a Apple, do primeiro mouse de computador. O Steve Jobs já tinha visto um protótipo de mouse na Xerox, mas assim, é um negócio que do jeito que era lá na Xerox, as pessoas não iam saber usar aquilo, né? Era uma coisa feita para engenheiros, para cientistas de computação. Junto com essa galera da Ideal, eles criaram uma inovação e criaram o mouse que a gente usa até hoje
nos computadores, né, o formato lá do pontinho que anda, tal, aquela coisa toda. E eles perceberam que, cara, foram gerando várias inovações, né? Além dessa para a Apple, foram criando várias inovações para muitas empresas. E a galera que estava fazendo isso percebeu que, pô, a gente pensa de um jeito diferente aqui, né? Como que a gente faz para gerar essas inovações? Vamos tentar entender o jeito que a gente está pensando, o jeito que a gente está fazendo. E eles falaram, né, ou cunharam esse termo de que a gente usa uma forma designer de pensar. Por isso que chama design thinking. É a forma do designer pensar. E aí eles trazem essa forma designer de pensar, que é sempre colocando o ser humano em primeiro lugar, olhando a perspectiva sob o ponto de vista humano da solução que eu quero criar, né? Como que o humano usa essa solução ou esse serviço que a gente vai criar ou vai repensar do ponto de vista do humano, usando o trabalho colaborativo, usando pessoas, a gente cria soluções para isso. Isso é design thinking, tá? E a forma com que o design thinking é feito é do mesmo jeito que os métodos ágeis, tá? São pequenas iterações, faz um protótipo, testa, pega feedback, faz nova iteração e assim por diante. É um processo de gestão ágil do mesmo jeito, tá? Então, a gente já falou aqui de Lean, pai de tudo isso, né? Inspirou todo esse pensamento enxuto. Percebe que eu estou falando de vários métodos aqui, mas todos eles partem mais ou menos dos mesmos princípios, tá? Mas para resumir, segunda coisa que você precisa se aprofundar, se você quiser ter uma visão de floresta, tá? O Lean, porque Lean é cultura. Se você quiser saber colocar uma cultura na tua equipe, qual é a cultura base que tem que ter? Cultura do Lean. Se você quiser gerar inovações, e não é nem só porque você quer, você precisa, porque o mercado pede isso, Design Thinking. Então, Design Thinking é um método para gerar inovações.